Bom, queridos alunos, hoje a gente vai falar sobre números binomiais como grande início para falar do binômio de Newton, uma matéria muito importante do ensino médio. Nesse momento eu começo definindo para vocês o que é o número binomial, né? Sejam NP, dois números naturais, tais que ambos são maiores ou iguais a zero e o P é menor que N. Definimos como binomial de N sobre P a seguinte expressão. Notem que é a mesma expressão da combinação simples. Binomial de N sobre P é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vamos fazer um exemplo agora para ver numericamente como isso acontece. Combinação de 5, 2 a 2 é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é 5 menos 2. Aí você desenvolve o 5 fatorial lá em cima até chegar no 3 fatorial para poder cortar, né? 5 vezes 4, 20, divide por 2, 10. Existem também alguns binomiais notáveis, né? Eu tenho a demonstração aqui que o binomial de qualquer número sobre 0 é 1. Lembrando que 0 fatorial é 1. Agora a gente demonstra também que o binomial de qualquer número sobre 1 é o próprio número. Lembrando que 1 fatorial é 1. E a gente demonstra que o binomial de qualquer número sobre ele mesmo é 1. Lembrando que binomial de 0 fatorial é 1 também. Na nossa próxima tela, a gente vai falar de binomiais complementares, né? Dois binomiais NP e NQ são complementares, C e somente C. P mais Q igual a N. Então a gente tem dois binomiais, né, gente? Eles têm os mesmos numeradores e a soma dos denominadores dá o numerador. Então a gente chama esses binomiais de complementares. Por exemplo, esses dois binomiais são complementares, 7 por 3, 7 por 4, porque 3 mais 4 é 7. Propriedades dos binomiais complementares, né? Todos os binomiais complementares são iguais. E aqui eu tenho uma demonstração bem rápida, né? Eu tenho dois binomiais complementares, P mais Q igual a N, portanto P é N menos Q. A gente desenvolve pela fórmula. No lugar do P, você vai colocar N menos Q, né, na equação e vai provar que o N sobre P é sempre igual ao N sobre Q. Essa é a propriedade dos binomiais complementares. Nesse momento agora, a gente vai falar sobre binomiais iguais, né? Quando que dois binomiais são iguais? Dois binomiais são iguais quando eles são idênticos, isso é natural, né? Ou quando eles são complementares, quando a soma dos denominadores dá o numerador. Então, N sobre P é igual a N sobre Q, quando P é igual a Q, ou P mais Q é igual a N. Então, dei um exemplo aqui. Calcule os valores de x na igualdade abaixo. 8 sobre 2x igual a 8 sobre 6. Esses binomiais vão ser iguais quando 2x igual a 6 ou quando 2x mais 6 for igual a 8. Resolvendo essas duas equações, a gente tem x igual a 3 e x igual a 1. Esse último quadro, pessoal, é uma tabela chamada triângulo de Pascal. Ela serve para organizar os binomiais, né? Organizar os binomiais. Então, eu vou supor que todo binomial, nessa forma, esse N indica a linha que ele se encontra e o P indica a coluna que ele se encontra na nossa tabela. Então, preenchendo essa tabela, o primeiro elemento lá está na linha 0 e na coluna 0. Né? Linha 0, coluna 0. L0, linha 0, coluna 0. Depois a gente vai ter um elemento na linha 1 e na coluna 0, na linha 1 e na coluna 1.
Depois, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. E assim sucessivamente. Linha 3, coluna 0, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Mesma coisa com 4. Linha 4, coluna 1, linha 4, coluna 2, linha 4, coluna 3, linha 4, coluna 4. Só lembrando que eu poderia continuar isso, linha 5, linha 6. O Triângulo de Pascal é uma tabela infinita, né? Agora a gente vai colocar aqui na frente o resultado de cada binomial, né? Binomial de 0 sobre 0 é 1. Binomial de 1 sobre 0 é 1. Binomial de 1 sobre 1 também é 1. Binomial de 2 sobre 0 é 1. Binomial de 2 sobre 1 é 2. E binomial de 2 sobre 2 é 1. 3 sobre 0 é 1. 3 sobre 1 é 3. 3 sobre 2 também é 3. E 3 sobre 3 é 1. Linha 4. 1. 6. 1, 4, perdão. 6. 4 e 1. Se vocês observarem a disposição desses números no plano, né, na folha, tem o formato de um triângulo. Por isso que essa tabela chama-se Triângulo de Pascal. A gente vai falar duas propriedades importantes sobre essa tabela. A primeira delas é sobre os binomiais consecutivos, né? O que são binomiais consecutivos? Eles estão na mesma linha e em colunas consecutivas. Veja só, gente. Esses binomiais são consecutivos. 1, 0, 1, 1 são consecutivos, porque eles estão na mesma linha e em colunas consecutivas. E o resultado deles lá na outra é 1 e 1, né? Observe no triângulo azul claro que o resultado é 1 e 1. Quando a gente soma dois binomiais consecutivos, o resultado dá exatamente o binomial que está abaixo do último binomial consecutivo. Forma como se fosse um L, né? Observa só para vocês verem. 1 mais 1 dá 2. Como se fosse o movimento do cavalo no jogo de xadrez. Vou colocar mais uma expressão aqui. Olha só, binomial de 3 sobre 1, somado com binomial de 3 sobre 2, é o binomial que fica logo abaixo do segundo elemento, né? 3 mais 3 dá 6. A gente chama isso de binomiais consecutivos, né? Eles estão na mesma linha, em colunas consecutivas, e o resultado é sempre o binomial que fica abaixo da segunda parcela. Agora a gente vai falar sobre a soma dos elementos de cada linha do Triângulo de Pascal. Veja só, gente. A soma dos elementos da linha 0 é 1. Só tem o número 1 como elemento. A soma dos elementos da linha 1 é 2. A soma dos elementos da linha 2 é 4. 1 mais 2 mais 1 dá 4. A soma dos elementos da linha 3 é 8. 1 mais 3 mais 3 mais 1, isso dá 8. E a soma dos elementos da linha 4 dá 16. Com isso, dá para a gente pensar numa fórmula, né, da soma dos elementos da linha n. É só fazer 2 elevado a n. A soma dos elementos da linha 3, 2 a terceira. Soma dos elementos da linha 4, 2 a quarta. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Um grande abraço.